Alguns juízes são realmente incorruptíveis. Como diria o Bertolt Brecht, ninguém consegue fazê-los com que façam justiça. Hoje a gente precisa tentar entender o porquê que o Poder Judiciário funciona dessa forma. Primeiro, entender o Poder Judiciário como um poder. Entender que esse poder ele está atrelado a um Estado e que esse Estado tem um caráter de classe. E esse poder, como parte desse Estado, ele está associado, ele faz parte de uma engrenagem, de uma burocracia que está a serviço dos interesses da classe desse Estado. Num Estado operário, em que o proletariado, a classe trabalhadora tome o Poder Judiciário vai estar também a serviço dessa classe trabalhadora. Ou seja, é possível existir um Poder Judiciário do proletariado. Existe uma polêmica antiga, histórica, na esquerda, sobre se a justiça no Estado operário seria uma justiça, ainda assim, uma justiça burguesa. Essa basicamente é uma interpretação que o Pachucanes faz e que, ao meu ver, é profundamente equivocada. Profundamente equivocada. Nisso me inclino muito mais às posições que eram defendidas pelo Piotr Stutzka, em que entendia que o caráter de classe do Estado também se reflete no caráter de classe do Poder Judiciário, que era uma posição muito mais próxima das posições do Lenin ou do Karl Marx. Quando Karl Marx vai fazer a análise lá nos escritos da juventude do Karl Marx, ele vai fazer uma crítica à filosofia do direito do Hegel. Então ele já começa a trabalhar já com a ideia, na época ele vai chamando de estamentos, mas depois a gente vai chamar de classes sociais, mas na essência tanto estamentos quanto classes sociais têm um sentido que pode ser aplicado, mas de que o próprio Hegel vai entendendo como o judiciário como uma burocracia que faz parte do Estado, e o Marx vai denotando que esse Estado tem um caráter de classe. Então, a partir disso, a gente precisa entender que esse Poder Judiciário, essa burocracia está a serviço de uma classe social, está a serviço de uma ideologia de uma classe social, no caso da ideologia burguesa. Por que a ideologia burguesa ela é uma falsa consciência? Porque, na verdade, ela parte de premissas, de uma falsificação das premissas, ou seja, você vai dizer, se todos trabalharem, todos podem prosperar, e você vai trabalhar como se for com a ideia de que existiria uma igualdade entre as pessoas e que o judiciário iria julgar todos igualmente e tal. Só que na verdade tem um cinismo muito grande, porque no mundo real é absolutamente impossível que todos se tornem burgueses. Isso no mundo real é fora de cogitação. Então essa suposta meritocracia, na verdade, vai presumir a exploração de uma pessoa pela outra, e sempre o judiciário vai terminar, ao implementar o seu caráter de classe, ele sempre vai ter que estar baseado em muito cinismo nas suas decisões, muito cinismo. Então, a gente tem visto vários casos de juízes vendendo sentenças, juízes fazendo conchavozinhos, conluios, e vão para fazer festas na Europa regadas a vinhos, e vão para iates e tal, e fazem lobbies, juízes donos de empresas, de faculdades, e que com negócios e transação de lobbies e tal. Mas
embora isso exista efetivamente no mundo real, corrupção do judiciário, compra de sentença e tudo mais que a gente puder imaginar, ainda que tudo isso exista, não é só isso que determina as injustiças. Porque a gente, para entender como o poder judiciário está a serviço de uma das classes, se a gente presumir que há uma corrupção efetiva e inerente como único fator, a gente vai estar desconsiderando o elemento da ideologia burguesa. E que na verdade é o que é o mais determinante, no mais das vezes. Na maioria dos casos, os juízes eles não vão ser contra a classe trabalhadora somente porque eles se venderam. Porque senão a gente vai estar achando que eles são muito bonzinhos, que eles precisariam se vender muito, serem juízes muito justos, mas que no fundo eles terminam se corrompendo, mas que essa corrupção fosse uma coisa que está maculando um princípio bondoso deles. Não, na verdade é o seguinte, eles reproduzem uma ideologia na qual, inclusive, provavelmente muitos devem acreditar nessa ideologia, que é a ideologia da classe dominante. E aí a gente precisa entender como que essa ideologia da classe dominante se espraia, está permeada, está dentro da cabeça dessas pessoas, desses burocratas, e que são burocratas que ganham muito acima da classe trabalhadora, vivem num patamar de vida muito acima, mas muito diferenciado com relação à classe trabalhadora, não estão muito longe, digamos, do piso salarial da administração pública. Eles vivem em outro patamar, mas ainda assim não é o patamar da burguesia, ainda assim não são propriamente burgueses, mas vivem num patamar diferenciado. Então existem contradições aí. Ainda assim, a gente precisa entender um pouco dessa origem e tentar explicar para a classe trabalhadora que aquele manto da tolga, ela não tem um poder sacrossanto de tirar os pecados de ninguém, de transformar ninguém puro e com ideias iluminadas, porque a classe trabalhadora, ela acredita naquela toga, ela acredita naquele poder, ela acredita nesse emaranhado de coisas, de expressões em latim, e chega a dizer, bom, doutor, se o juiz disse, é porque eu devo estar errado mesmo. Não é sim, às vezes não é possível que você olha que a situação, mas se o juiz disse. E o poder do juiz na cabeça do trabalhador é muito forte, muito forte. Agora, de onde vêm as ideologias dos juízes? Porque muitas pessoas imaginam que os juízes vão ser tendenciosos e vão ser parciais porque teria alguma maldade inerente, porque foram corrompidos, porque foram subornados de alguma forma e tal. Mas vamos olhar um pouco o espectro mais amplo e tentar entender o funcionamento dessas engrenagens que formam, digamos, o poder judiciário, que é uma ideologia muito forte que domina, digamos, a ideologia da classe dominante para dominar a classe trabalhadora. Por quê? O trabalhador, em geral, ele termina dando um poder mentalmente para o juiz, para a tolga, para aquela panaceia toda que se monta. O trabalhador termina acreditando muito naquilo. Por que a tolga vai ter um poder místico, transcendental, de tirar todos os males daquelas cabecinhas e colocar uma iluminação quase divina? Você vê o quão danoso foi para o Brasil, por exemplo, as armações da Lava Jato
de combinar a sentença do acusador junto com o juiz, fazer um bate-bola, ou seja, um julgamento que remete, na verdade, a forma de julgamento que remete aos tempos da Inquisição, um julgamento inquisitório, em que o acusador e o juiz se fundem numa só persona, numa só interesse. Então, na verdade, o julgamento já está pré-estabelecido, né? Agora, vale a pena a gente entender que ao longo da história os personagens como juízes, eles não são exatamente personagens tão puros e cheios de amor quanto as pessoas imaginam, ou com julgamentos justos, que podem ser severos, mas são feitos baseados em um senso de justiça quase transcendental, porque, na verdade, muitas vezes as pessoas, a ideologia, né, popular, o senso comum, as pessoas imaginam que, não, se fulano tem um problema com a justiça, então ele está devendo, ele está errado. E não necessariamente, às vezes, digamos, o poder judiciário que tem um problema com fulano e uma perseguição. Então, vamos pegar alguns exemplos que talvez fique mais fácil de entender. Havia um juiz que se chamava Roland Fleischer, que era um juiz na Alemanha no período do nazismo. Esse juiz, ele fazia coisas terríveis, os julgamentos dele eram verdadeiras encenações, ele colocava os acusados para entrarem nos locais, no âmbito de julgamento, usando calças muito folgadas, e proibia que colocassem cintos ou suspensórios, e obrigava esses acusados a levantarem as mãos durante o julgamento, e aí, quando soltava as calças, fazia um verdadeiro show circense, uma panaceia, uma palhaçada. Então, isso era uma coisa que acontecia, isso era uma coisa que fazia um verdadeiro circo. O julgamento, ele transformava o julgamento num verdadeiro circo. E foi um dos principais juízes, símbolo, digamos, do nazismo. Mas existiam vários ditos juristas. Então, a ideologia do nazismo, ela não era uma ideologia que, como se pode imaginar, às vezes as pessoas imaginam que era somente uma coisa tosca, bizarra. Era uma coisa que, para os olhos da população daquela época, dos alemães, tal, parecia como se tivesse fundamento, como se tivesse lastro, e as pessoas falavam com pomposidade, como se levasse aquilo tudo a sério. E era muito grave, na verdade, era muito sério, tanto que ceifou uma quantidade absurda de vidas, e provocou tanto mal no seu tempo. E, na verdade, a ideologia do nazismo, ela é uma das vertentes do capitalismo, da acumulação de capital pela mão de poucos, e que o capitalismo vai para uma fase de maior destruição das forças produtivas, né? Agora, existem outros exemplos históricos. Por exemplo, no Brasil, houve um período tenebroso durante a ditadura militar iniciada em 64. Na ditadura militar, quando houve um momento em que houve o AI-5, em que esse AI-5, ele que foi quando decretado o AI-5, acaba a ditadura escancarada, como dizem.
a ditadura completamente escancarada, em que passa a ser permitidas maiores atrocidades. E um dos principais juristas que até hoje é estudado nas academias no Brasil, o Eliel Lopes Meireles, que aliás é nome de um fórum em São Paulo, o nome desse indivíduo, esse indivíduo, ele fez artigos defendendo o AI-5, defendendo a suposta juridicidade do AI-5. Ele era secretário de Segurança Pública em São Paulo nessa época e é tido como um dos maiores juristas, administrativistas e tal. Ou seja, as pessoas, ou até hoje, os estudantes, os juízes, eles se pautam pelas ideias de um nazista, de uma pessoa que defendeu tortura, de uma pessoa que defendeu ao seu tempo, e não só defendeu, como implementou, porque um congresso da UNE foi desmontado por conta da atuação do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, senhor Eliel Lopes Meireles, à época. Então, esse tipo de personagem é um tipo de personagem que é uma exemplificação de como uma ideologia nazista continua permeando como se fosse, digamos, o senso comum do judiciário brasileiro. Ou seja, os juízes brasileiros acham muito normal esse tipo de ideologia, um tipo de ideologia que nada mais é do que o suporte a um Estado violento contra a classe trabalhadora, um Estado a serviço de uma classe dominante e que vai ser violento, autoritário, bonapartista. É um Estado absurdamente autoritário e que vai esmagar e que vai cometer os piores crimes contra os oprimidos, contra a classe trabalhadora. Então esse é um exemplo. Mas não é um exemplo somente do indivíduo, um indivíduo, digamos, fora da curva. Há uma engrenagem. O Poder Judiciário brasileiro, ele, digamos, se orgulha de um fio de continuidade, quase que desde o início das invasões portuguesas às terras chamadas de brasileiras, existe um fio de continuidade histórico em que, se você vai no site do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar lá toda uma continuidade histórica. No mínimo, desde a República para cá, o Supremo Tribunal Federal, em essência, é o mesmo. Só que desde a República para cá, houve uma série de mudanças do caráter do próprio Estado brasileiro, entre ser um Estado democrático e ser ditaduras. Parênteses, em outra ocasião, depois eu até posso aprofundar, mas eu nem chamo a ditadura de 64 de ditadura civil e militar, como muitas pessoas, inclusive na esquerda, chamam, no sentido de tentar enaltecer o aspecto do poder dos empresários, porque na verdade sempre os empresários, sempre a burguesia está sendo beneficiada por qualquer das ditaduras da classe dominante, a não ser que fosse uma ditadura do proletariado, que nunca foi o caso no Brasil, mas sempre a burguesia está sendo beneficiada por esse tipo de ditadura. Então, na verdade, eu destacaria a questão do papel de qual o organismo, qual o estilo, qual a instituição preponderante nessa ditadura, que no caso era a ditadura militar, porque senão a gente vai admitir como se o Brasil tivesse uma democracia plena desde a Constituição de 88. Não é bem verdade. Na verdade, é uma democracia liberal, burguesa, uma série de debilidades, e que pode sim estar caminhando no sentido de um aprofundamento do bonapartismo cada vez maior no período mais recente. A advocacia não é uma profissão para covardes. Essa frase muito importante de Sobral Pinto, ela expressa muito do que é a luta da advocacia. Mas não só a advocacia,
aqueles que se pretendem lidar com o que seria o judiciário, os chamados juristas. É um trabalho muito complexo, mas que lida, a matéria-prima desse trabalho é exatamente o que a gente vai chamar da ideologia. A ideologia, no caso do judiciário burguesa, do poder judiciário do Estado burguês, mas aquilo que expressa as ideias de uma determinada classe social dentro de um determinado tipo de Estado. Isso significa o seguinte, que num eventual Estado operário existiria uma ditadura do proletariado e que esse Estado também teria uma justiça do proletariado. Bom, então o que podemos tirar como conclusão dessa análise com relação ao caráter de classe do poder judiciário como instituição é que a vontade individual de cada personagem envolvido, cada indivíduo sozinho, não é suficiente para mudar esse caráter de classe. Ou seja, como já disse em outros momentos, é muito possível, eu diria até muito provável, que muitos dos juízes estejam, de fato, imbuídos das melhores intenções, mas fazem parte de uma estrutura que atende ao interesse da classe dominante. Ou seja, por melhores que sejam as sentenças, eventualmente, de um juiz da primeira instância, é possível que, dependendo da correlação de forças na luta de classes, essa sentença simplesmente seja reformada. Ou algum juiz dos tribunais, algum ministro ou desembargador dos tribunais superiores, ele pode ter os seus votos vencidos, ou até mesmo existem situações, dependendo do contexto, da correlação de forças, do que signifique aquele julgado em particular, pode ser que tenhamos situações em que a classe trabalhadora tenha vitórias. É muito possível que a classe trabalhadora tenha vitórias nos tribunais. Ela não só tem derrotas. Também não é verdade isso. Que a classe trabalhadora sempre vai ser derrotada inexoravelmente em todos os tribunais porque o tribunal está a serviço da classe dominante. Não é bem assim. A classe dominante utiliza também dos tribunais como um mecanismo de controle também. Ou seja, em que o tribunal vai impor, às vezes, derrotas para determinados setores da classe dominante, em determinados contextos. Mas qual é o grande trunfo que a classe trabalhadora tem ao pleitear e buscar os seus direitos e buscar lutar no âmbito do poder judiciário? É a questão de você ter a coerência. Porque se você vai ter a justiça como conceito, como algo que é realmente justo, equitativo, então se você vai esticar aos limites os argumentos e você vai buscar aquilo que é coerente, é justo realmente, então, em geral, você vai ter que chegar à conclusão de beneficiar a classe trabalhadora como classe, como conjunto. E, em geral, a burguesia, para garantir os seus privilégios, ela precisa lastrear o seu domínio numa grande dose de hipocrisia e cinismo. Então, às vezes, a sustentação da ideologia burguesa por parte dos tribunais vai esbarrar, em muitos casos, em contradições. E é nessas fissuras, nessas contradições que a gente vai trabalhar e vai debater e vai argumentar. Então, um advogado que se pretende lutar em defesa da classe trabalhadora, ele primeiro precisa ter um rigor técnico
muito grande, um rigor, porque a gente não pode abrir brecha para que as nossas decisões sejam, a gente tenha derrotas jurídicas por conta de problemas de rigor técnico. Mas não basta isso, não basta isso. É necessário uma argumentação muito bem consolidada, muito bem fundamentada e que vai precisar trabalhar com essas contradições do domínio da classe dominante, das contradições do judiciário, as contradições de coerência lógica, de coerência de princípios. Então, é uma batalha muito árdua, muito difícil, mas que, como já coloquei em outros momentos também, não é por este caminho que a gente vai obter a justiça como um bem maior. Na verdade, é necessário mudar as estruturas, é necessário que a classe trabalhadora se coloque em movimento de modo que possa mudar a correlação de forças na luta de classes e assim mudar o próprio poder judiciário, criando, finalmente, uma justiça do proletariado, um Estado operário, uma democracia operária e um Estado do proletariado e uma justiça do proletariado. Essa deve ser a luta cotidiana do conjunto da classe trabalhadora, dos socialistas, dos advogados socialistas e essa reflexão que a gente tem para hoje. Muito obrigado.